Versículos de 1 a 7, vamos fazer a leitura desse texto. Hoje o tema da nossa lição e da nossa meditação é coragem para ser forte, baseado no caráter cristão, que é a série que nós estamos estudando. E esse texto será utilizado como referência para esse tema. Convido a igreja a se colocar em pé mais uma vez. Vamos fazer essa leitura. Vou fazer a leitura, acompanhe comigo. Diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o regimentou. Igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. O lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Pondera o que acabo de dizer, porque o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Feche os teus olhos, vamos orar, vamos clamar a Deus. Santo Deus, lemos a Tua palavra, pedimos que o Senhor fale conosco, que o Teu Espírito Santo ilumine a nossa mente, abençoe Teu servo para trazer fielmente as Tuas instruções, e que os irmãos estejam atentos, recebam com alegria e que seja um momento de edificação para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode assentar, meus irmãos. Coragem para ser forte. Um dia desse nós vimos uma pessoa bem forte, a gente foi em uma academia, né? Pastor Marcelo estava lá, e o dono da academia tinha uns 2 metros de altura, e nem sei quanto de largura que ele tinha, sei que ele era bem forte, não é? E ele ensinava ali as lutas, né? Eu imagino que ele tem uma coragem para aquilo que ele faz, né? E para se preparar. E aqui o texto, Paulo utiliza algumas analogias interessantes para nos fazer meditar a respeito desse tema de como o cristão deve ser. O versículo inicial está nos dizendo, né, que o crente se fortifica na palavra, na graça que está em Jesus Cristo. E a proposição, então, do texto é essa. Nós nos fortificamos, nós devemos buscar ser fortes na graça de Jesus Cristo. E o texto nos coloca algumas analogias que podem ser colocadas nos argumentos. O que devemos fazer, então? Como o crente ele faz? Quais as ações que levam para esse fortalecimento, para esse crescimento, não no físico, né, mas na fé, o crescimento na fé. Em primeiro lugar, é o ensino. O crente ensina com fidelidade. Veja o versículo 2, o que está dizendo o versículo 2? Leia comigo. E que de minha parte ouviste, através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Então nós vemos aqui, em primeiro lugar, o crente deve ser um professor. O professor precisa de coragem também, não é? Cadê os professores? Quem são professores aí? Tem alguns professores, não é? Precisa de coragem, precisa de disciplina, precisa dedicar. E aí, para que ele cresça, então, na palavra do Senhor, na fé, precisamos ensinar corretamente a palavra de Deus. Seguir o nosso mestre, o mestre Jesus, ele que ensinava de uma forma impressionante, não é, maravilhosa. E Paulo também ensinava. Paulo transmitia uma mensagem de Cristo, escrevendo várias cartas, dando aconselhamentos, pregando a palavra de Deus. E ele instrui aqui a Timóteo, essa carta escrita a Timóteo, a repassar esses ensinos a pessoas adequadas, a pessoas idôneas, corretas, pessoas que tivessem zelo em repetir os mesmos ensinos de forma fiel, levá-los adiante. O ensino fiel das Escrituras, então, são importantes para fortalecer a nossa fé. E quando fazemos isso, ensinamos corretamente, aprendemos corretamente, nós temos uma vida abençoada. Já o ensino incorreto vai fazer o contrário. O ensino que é desviado, o ensino que não é fiel à palavra de Deus, pode levar o crente a ficar fraco. Normalmente leva a igreja a ser uma igreja fraca, uma igreja levada por todo tipo de doutrina, enquanto que o ensino correto, o alimento fiel da palavra de Deus nos traz força na nossa fé. E hoje nós vemos muitos ensinos fracos por aí, muitas ideologias sendo colocadas no meio da igreja,
e até heresias também. São várias linhas que seguem instruções que não estão plenamente na palavra de Deus. Mas o crente fiel procura se apresentar a Deus manejando bem a palavra da verdade. Como Paulo já fala um pouquinho mais à frente nesse texto, capítulo 2, versículo 15. Procura apresentar-te a Deus, aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. Então, o primeiro é o crente ensina com fidelidade. É como um professor dedicado e que procura trazer o melhor ensino para os seus alunos. Segundo lugar, para se fortalecer aqui na fé, o que ele faz? Ele entra numa guerra, na batalha espiritual. Leia comigo versículos 3 e 4. Diz assim o texto: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado em serviço se envolve em negócios desta vida, porque o seu objetivo é satisfazer aquele que o arregimentou. Então, em segundo lugar, o crente deve participar do sofrimento de Cristo como um bom soldado. O que isso significa? Que o crente deve encarar a luta, a batalha espiritual que existe, que está aí presente. Ele não pode deixar de entrar nessa batalha. Ele não pode ser um desertor e falar, deixa a turma lá lutando, eu não vou entrar, não, eu vou continuar aqui na minha vida. Não, ele é chamado para participar dessa batalha, mesmo que isso traga sofrimentos. Normalmente a guerra traz sofrimentos. João diz aos jovens, porque os jovens são fortes porque ele tem vencido o maligno, mas eles vencem se estiverem na guerra, se não estiver, não vai vencer. Quando Josué estava próximo a entrar a Canaã terrestre naquela época, ele sabia que precisava guerrear para assumir aquela terra. E o Senhor fala com ele, ser forte e corajoso. Nós conhecemos esse texto. Ser forte e corajoso para enfrentar essa situação, mas não só para enfrentá-la de maneira correta, seguindo as minhas instruções. E hoje também nós estamos em batalha espiritual. Se você não percebe, procura olhar ao redor, procura ver a guerra espiritual que existe. Tal situação acontece porque o mundo é um mundo caído, é um mundo anticristão, um mundo que é anti-Deus. Ele se levanta contra a igreja, contra as coisas do Senhor. O soldado crente combate o bom combate. Ele leva o evangelho do Senhor Jesus e ele vai ser perseguido por isso, por levar a verdade. Assim como Jesus foi perseguido ferozmente. Mas o crente se levanta e participa dessa batalha. Nesse ambiente, o crente, então, coloca os seus esforços nos alvos estabelecidos por Deus para combater o bom combate da fé. Em terceiro lugar, meus irmãos, como o crente fortalece, então, a sua vida na graça de Cristo? Ele luta com as regras bíblicas, com as normas bíblicas. Leia comigo o versículo 5. Diz assim: igualmente, o atleta não é coroado se não lutar segundo as normas. Então, em terceiro lugar, ele deve lutar segundo as normas. Assim como o atleta segue as regras do seu esporte, não é? Essa norma para nós é a palavra de Deus. O Senhor deixou todos os mandamentos, todas as instruções escritas para que nós sigamos corretamente e exercitamos a nossa fé nesse mundo e nos fortaleçamos nela. Quando o Senhor disse para Josué, ser forte e corajoso, abra aí Josué 1,7, veja o detalhe desse texto. Ele fala assim, tão somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. É interessante que o Senhor fala que ser forte e corajoso, vá lá, você vai enfrentar lá os gigantes, né? Os inimigos. Mas Deus não fala muito sobre isso. Ele fala, ó, ser forte e corajoso para seguir o que eu estou dizendo, para fazer a minha vontade, para seguir as normas que eu passei desde Moisés, meu servo. Não é possível vencermos no esporte, meus irmãos, sem seguir a regra. É possível? Alguns tentam, né? Nós temos um exemplo bem clássico, na Copa, se não me engano, 1986, que o Maradona fez um gol de mão, não é? Ele até fala assim, la mano de Dios, não é assim? Então ele fez um gol de mão e passou, né? Mas hoje tem um VAR, eu não sei se ia passar hoje, né? Seria mais complicado, o VAR ia pegar, lá tem as câmeras
hoje até 4K, com muito detalhe, pega tudo, não é? Tecnologia muito avançada. E mesmo que pegasse, o nosso Deus nem precisa de vara, Ele sabe todas as coisas, conhece a nossa vida, nosso coração. Antes mesmo de falarmos a palavra, Deus já sabe o que vamos dizer. Como é que nós vamos vencer sem seguir a palavra do Senhor? Às vezes a gente pensa que sim, não, vou fazer do meu jeito, sem. A Bíblia está falando isso, mas vou fazer um pouco diferente. E a gente acha que vai vencer nessa vida e vai alcançar a Canaã celestial. Não, nós alcançaremos se nós seguirmos a palavra do Senhor. Para ser bem-sucedido em qualquer área, é necessário seguir o que o Senhor diz. O Senhor é que colocou a lei no universo, em tudo. Não só a palavra dele, toda a natureza e todo o universo foram criados com a lei do Senhor. Se não seguirmos a palavra de Deus, a vontade do Senhor, as leis que o Senhor colocou, não seremos bem-sucedidos. Né? O pássaro, por exemplo, não é feliz dentro da água, e nem o peixe é vitorioso nos ares. Pois o Senhor nos fez para seguirmos exatamente o que Ele colocou para nós, para sermos servos dEle, adorarmos ao Senhor nessa vida. Os atletas de Cristo são aqueles que vencem seguindo as normas. Em quarto lugar, esse texto nos diz, então, que o crente cultiva a boa palavra. Leia comigo o versículo 6. Diz assim: o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Então, em quarto lugar, nós temos aqui o agricultor, o lavrador, ele cuida ali da terra, e ele prepara a terra, e ele se esforça, talvez em trabalhos também de muita dedicação, muita força, muito empenho, muita disciplina, é cuidar da plantação, né? E ele vai ali cultivar e semear. E aí nós podemos pegar o texto de Mateus, podemos pegar Jesus dizendo sobre o semeador, ele vai semear o quê? A palavra de Deus. Não é? Cultivar, semear a palavra de Deus. E aí sim participar dos frutos. Mas para participar dos frutos, primeiro você tem que semear, não tem? É possível ir lá e pegar uma planta sem semear nada? O irmão da Vilma, ele tem um lote grande, bem grande, um terreno grande, ele fez uma casa dele e embaixo ele construiu lá. Ele deixou uma parte para plantar algumas coisas, ele teve que plantar. Teve que pegar sementes e colocar lá. Tem algumas que nem nasceram ainda, ele está lá tentando, já tem anos. Né? Então, os frutos eles virão, mas com trabalho. Com trabalho. O texto diz aqui, o lavrador que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Calvino comenta que a interpretação mais apropriada para esse texto é o lavrador que primeiro trabalha participa, então, dos frutos. Primeiro você tem que plantar. Se você não trabalhar, não semear, como vai nascer? Se você não pregar a palavra de Deus, como ela vai ter efeito na outra pessoa? Como as pessoas vão se converter se não há quem pregue? Como elas não estão ouvindo falar do Senhor? Ou falar de tudo. Ou falar de futebol, ou falar sobre carro, sobre dinheiro, sobre tudo. Mas não fala de Cristo, da verdadeira mensagem, a mensagem que muda os corações. Se você não levar o evangelho, a palavra certa, não vai semear e não vai ter bons frutos. Então, a semeadura é a palavra de Deus. A evangelização faz parte da vida do crente, que deve segui-la continuamente, em todo lugar por onde passar. E o discípulo, então, ele faz essa obra. O Senhor nos chamou para isso, para esse cuidado, com disciplina, com dedicação, com alegria, levando a palavra do Senhor. E assim o coração que a receber, se for uma boa terra, será mudado. E se você cuidar daquele coração como você cuida da planta, daquela semente ali plantada, edificando, discipulando, como trabalhamos nos nossos grupos de crescimento, na nossa igreja, nas pregações, no estudo bíblico, como estamos empenhando, certamente teremos bons frutos. Jesus diz assim, em Mateus 28:19, ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado, e eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Concluindo então, meus irmãos, temos aqui quatro analogias interessantes. O professor, o atleta, aquele que atua na guerra, e temos também o lavrador, o agricultor, que cultiva. Todos eles trabalham com dedicação para ter bons frutos, para receber a coroa final, a medalha final,
uma condecoração. O crente deve caminhar assim diante do Senhor, cultivando a palavra, lutando conforme as normas do Senhor, entrando nessa batalha espiritual e ensinando com fidelidade a palavra do Senhor. Como viveremos então? Como viveremos? Aplicação. São bem diretas as aplicações nesse texto. Normalmente, as cartas, elas são bem aplicadas, bem diretas à nossa vida. Viveremos na batalha contra os inimigos de Cristo. Em primeiro lugar, viveremos nessa batalha. Nós fomos salvos e chamados para militar na obra do Senhor. Enquanto estivermos aqui, estamos com a igreja militante, estamos de pé. O Coliseu se levantou, a perseguição se levantou, mas nós estamos de pé levando a palavra do Senhor, batalhando em oração para a salvação da nossa família, indo ao campo de missões, indo às congregações, ajudando os soldados que estão lá na frente da batalha, enviando recursos para esses soldados, participando das programações da igreja para alimentar a nossa vida espiritual, indo no grupo de crescimento, enfrentando os desafios de casa, em academias, escolas em escolas, nos posicionando contra os dardos inflamados que vêm do inimigo e que vêm de uma sociedade caída que quer desviar a nossa fé. Como viveremos, em segundo lugar? Aprendendo e ensinando e obedecendo os mandamentos do Senhor. Nós temos um manual para a nossa luta, para o nosso esporte nessa vida. O Arnaldo gostava de dizer assim, a regra é clara, não é? No programa que ele fazia sobre comentários esportivos. Mas se não conhecemos a regra, não vai ser clara para nós. Nós precisamos conhecê-la, precisamos estudá-la, nos dedicar a conhecer a palavra de Deus. A escola dominical nos ajuda nesse trabalho. O estudo bíblico nos abençoa também nesse trabalho. A leitura diária, contínua da palavra de Deus em casa, sozinho ou com a nossa família, nos abençoa e nos leva a esse trabalho. E depois de conhecermos, devemos obedecer. A regra é clara, nós temos que fazer. Temos que obedecer o que o Senhor está colocando. Não adianta a gente colocar a mão na bola como Maradona fez, que o Senhor está vendo todas as coisas. Se não obedecemos a palavra de Deus, não seremos bem-sucedidos em nossa vida. Terceiro lugar, como viveremos, meus irmãos? Cultivando essa boa palavra, ensinando essa boa palavra. Nós somos chamados para isso, para levar essa palavra aos corações daqueles que estão próximos de nós. Devemos levar o Evangelho. Hoje nós temos a rede social, a internet, que nos abençoa, que nos dá essa possibilidade de uma expansão maior. Devemos utilizar da melhor forma possível para que a palavra do Senhor seja pregada, seja levada. Nós sempre oramos aqui para que Deus abençoe o nosso país, e nós falamos assim, feliz a nação cujo Deus é o Senhor. Porque a prioridade para que a nossa nação seja feliz, você pode ter várias ações políticas ou econômicas, mas o que muda realmente é o Evangelho do Senhor. É a palavra de Deus que atua em cada coração. Viveremos então cultivando essa palavra, levando a mensagem da cruz em qualquer lugar que estivermos, evangelizando a nossa própria família, fazendo culto doméstico, indo de casa em casa no grupo de crescimento, aconselhando com as palavras do maravilhoso conselheiro que é Jesus Cristo. Portanto, tenhamos coragem para enfrentar os desafios dessa guerra espiritual no mundo, para lutar o combate contra os adversários e cultivar essa boa semente do Evangelho. E a condecoração final, meus irmãos, a coroa da vitória, os frutos benditos serão recebidos na glória eterna, diante daquele que nos arregimentou, o nosso Senhor Jesus. Que Deus nos abençoe grandemente.